Meu nome é Kátia, eu sou arquiteta, sou também especialista em arquitetura para a saúde, então, normalmente, quando vocês me verem falar, vocês vão falar sobre hospital, internação, clínicas médicas, toda a parte de arquitetura para a saúde. E é por isso que a parte de neuroarquitetura me encanta muito, né? Porque para uma pessoa internada, eu acho que o hospital é uma coisa muito ruim, passa uma sensação muito ruim. Então, assim, as pessoas já vão com muito medo, já vão com muita agonia, porque é uma doença, ou então pode ser uma simples rotina, mas já te dá uma certa agonia, né? E você melhorar esse espaço, para mim, é algo incrível e, assim, primordial para a gente conseguir realmente efetuar esse trabalho de uma forma melhor. E, como diz o Lelé, conseguir fazer uma arquitetura, né? Porque, para ele, uma arquitetura é uma boa arquitetura. Então, eu trouxe um caso, eu fazendo uma pesquisa para um outro assunto, eu achei esse caso, que é o delírio, né? E o que nós podemos fazer para com essa nossa perturbação? Eu passei por um problema desse alguns anos atrás, e eu vou explicar um pouquinho do que é. O delírio, também conhecido como estado confusional agudo, é um quadro clínico frequente entre os idosos hospitalizados, que se caracteriza por início agudo, curso flutuante, déficit de atenção, pensamento desorganizado e alteração no nível de consciência. O que é isso? Eu tive a minha avó internada no hospital público aqui do Rio de Janeiro, e as janelas, apesar de serem fechadas, ela ficava com a janela atrás do leito. Então, o leito ficava para cá, a janela ficava aqui. E quando eu era criança, nós tivemos um acontecimento de uma pessoa que escalou a nossa residência, nosso apartamento, e invadiu pela janela. Quem disse que ela conseguia ficar deitada? Então, assim, ela começava a adormecer e ela tinha vários surtos e a gente não sabia o que era, porque ela achava que alguém ia invadir, então ela acabava se machucando e ela ficava totalmente perdida, porque ela não sabia onde ela estava. Era um lugar que era muito branco, muito cinzinha, muito sem graça, com muitas pessoas falando ao mesmo tempo. Todo mundo acendia a luz em qualquer momento, as pessoas para ir no banheiro passavam por ela, então ela ouvia o barulho. E isso causava, assim, um mal-estar tremendo nela, e ninguém sabia o porquê disso. E nesse artigo me chamou muito a atenção, porque até 72% das pessoas internadas numa UTI do hospital, elas podem ser acometidas pelo delírio. Isso, assim, é muita... imagina você ficar 10 dias numa UTI ou 5 dias numa UTI, fechada, em box, e você não saber o que está acontecendo no mundo fora. Uma das visitas mais impactantes que eu tive em hospital foi uma enfermaria de uma ala pediátrica, em que todas as janelas eram lacradas. As crianças, 3, 4 horas da manhã, faziam uma bagunça, porque elas não sabiam, não tinham a menor ideia de que dia, se estava dia, se estava noite, elas não tinham noção nenhuma do tempo, né? E o que pode acontecer é exatamente isso, olha, distúrbios do ciclo vigília, alterações emocionais, a perda de memória, ilusões, interpretações errôneas e a incapacidade de colaborar. Para minha avó foi insuportável, porque ela teve que ficar amarrada numa cama, ela só ficou 10 dias internada, mas ela teve que ficar amarrada numa cama. A gente estava meio que um sedativo para ela, porque ela queria tirar os catéteres, tubos, ela queria sair, fugir da cama, e ela não podia andar, porque ela tinha que colocar uma prótese no quadril. Então, imagina uma senhora de 70, ela tinha na época 80 anos, eu acho, e querendo botar uma prótese no quadril e querendo fugir do leito. Para a gente foi assim, um terror, né? E eles falam que a complicação é exatamente o que minha avó teve. E ninguém pensa nisso, né? Ninguém pensa realmente no ser humano. E as complicações a curto prazo relacionadas à disfunção, estudos comprovaram que o delírio, pessoas com associação do delírio com elevados índices de quedas, isso tem tudo a ver conosco, a remoção dos dispositivos, tubos e os catéteres, o surgimento de lesões, como as autoprovocadas e úlcera por pressão, porque as pessoas querem fugir. Cada um tem um sintoma, né? Mas a maioria das pessoas, elas ficam completamente perdidas. Então, a ansiedade delas, o nervosismo e querer realmente fugir, né? A alteração emocional é muito forte. E o que a gente pode fazer? É o necessário, né? É uma coisa assim, é você ter uma boa iluminação, saber se é dia, saber se é noite, saber o circuito do quarto. Eu estava até conversando com a Elisandra sobre
circuitos de luminotécnica. Então, assim, para você ter um bom entendimento de uma enfermaria, né, ou de um quarto, ou seja, porque se você tem um quarto sozinho, individual, você tem um acompanhante, às vezes, dormindo. Como você fazer, por exemplo, dar um remédio? Dar um remédio você tem que ser dado às 3, 4 horas da manhã. E como dar um remédio e não despertar esse teu paciente? Porque uma das piores coisas que tem é você ter um remédio às 3 da manhã e ser completamente despertado. E isso existe uma normativa e que a maioria não sabe. Você tem uma luz balizadora ao lado da cama. Você tem uma iluminação para o acompanhante. Você, para um leito, você tem 3 sessões. Então, assim, na hora que você tem uma iluminação já de teto com 3 sessões, você consegue mensurar a quantidade de lux que você precisa. Então, nem sempre você precisa de uma luz de exame. Você precisa só de uma iluminação geral. Você ter uma cortina para dar uma privacidade, né? Se você conseguir fechar o box dessa pessoa, a gente não está falando de muita coisa, não. A gente está falando de coisas básicas, de repente uma luzinha. Essa luz balizadora, ela pode também ser uma iluminação para acompanhante. Tá? É porque a gente pensa que isso custa dinheiro, né? É muito caro. É mais uma boa arquitetura. Uma coisa que não custa caro, por exemplo, é utilizar um calendário. Tipo, um calendário, um relógio, né? Que o paciente consiga visualizar que dia é hoje. Gente, isso tem tudo a ver com a gente. É só colocar um relógio, né? Deixar também as pessoas trazerem coisas que acolham. Então, seja um santo, seja uma fotografia, seja um radinho, né? Uma musiquinha, uma coisa que... Um livro. A pessoa, às vezes, gosta de ler. Por que não deixar entrar um livro? Existem lugares também que deixam entrar um pet. Eu sei que para muitos hospitais, às vezes, é complicado entrar um pet, mas é bem possível ter essa entrada. E muitas das vezes, como acontece, né, com várias pessoas, é a única companhia dessa pessoa. Então, realmente é o único amigo. Por que não deixar entrar o seu amigo? Durante a noite, né, o nível de ruído deve ser reduzido. Pô, é carrinho que passa, é pessoas falando, é enfermagem muito próxima do quarto e elas ficam falando. De repente, um estar de enfermagem, um estar médico, ser perto do quarto, isso atrapalha muito, né, a pessoa internada. Manter a temperatura de conforto. Nem sempre conforto é você ter o ar-condicionado, depende muito da região. Tem lugares que uma boa brisa, né? Abrir a janela, você ter uma boa brisa já funciona. Tem lugares que você precisa sim de um condicionamento térmico, mas deixar sempre algo confortável, né? Porque você tem um conforto adaptativo. Nem sempre o 21 a 24 que eles dizem, ele é regra. No Rio de Janeiro, se você tem 40, se você entra num quarto com 20 graus, você vai sentir frio ainda mais se você estiver dormindo. E o importante, né? Não interromper o sono do paciente no período, no período noturno. Rodinha de carro é uma das maiores reclamações que se tem no hospital. Rodinha de carrinho, porque as pessoas passam, fica tec, 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 tec. O barulho também, e já tem o som ensurdecedor das máquinas, né? Que aquilo ali é necessário. Mas você imagina, entrando numa UTI, você tem um som ensurdecedor, né? De batimento cardíaco, de outro tipo de maquinário, e você ainda tem alguns sons que a gente produz, como arquitetos, assim, como engenheiros, né? Como designers. Então, o que eu trago aqui é um pouquinho, e eu queria mostrar, na verdade, e a conclusão desses, tá? Verificou-se a maioria dos problemas identificados pelos participantes contemplou fatores de risco para o desenvolvimento do delírio, estava relacionada ao ambiente na UTI. Tudo a ver com a gente causa doença. E a assistência ofertada pela equipe multiprofissional, com a privação de sono e sensorial, de ruídos excessivos e ausência de orientação dos pacientes por parte dos profissionais. Além da gente causar doenças, nós causamos danos, nós causamos perda de dinheiro para o hospital. Porque uma pessoa com isso, ela acaba ficando mais tempo internada, acaba tendo mais remédios, mais cuidado, e o retorno hospitalar de alta fica com problema ali, né? Eu trouxe as referências biográficas, eu trouxe também esse Health Design, muito interessante. Esse aqui eu traduzi, é o The Center for Health Design. Ele dá uma visão geral dos quartos e ele aponta o que você deve fazer, não só para o delírio, mas para outras coisas.
Então, se a pessoa tem alguma dúvida de como projetar um leito de hospital, porque é muito técnico, ele dá várias orientações e diretrizes, tem como você traduzir em português, que foi o que eu fiz, como é que deve ser feita uma porta, como é que deve ser feita a zona do paciente, separar a zona do paciente com a zona da família, isso também é muito importante. Aqui é um quarto de maternidade, muitas das vezes existe condição de verba mesmo para se fazer isso, outras vezes não se tem, mas vocês têm que concordar comigo que deixar um paciente levar um santinho não é verba, né? É querer. Tá bom? Eu só tenho que agradecer. Muito obrigada.